Olá pessoal, bem-vindos ao módulo de terapias meditativas orientais. Essa é a nossa aula número 3. Hoje vamos falar sobre a meditação nos Yoga Sutras de Patanjali. Nessa primeira parte nós vamos ver o capítulo 1 e o 2. Sou o professor Gustavo Cufa Balreira, sou mestre em Ciências das Religiões pela UFPB. Objetivos. Número 1. Analisar a explicação sobre o que é a meditação no texto clássico dos Yoga Sutras de Patanjali. E número 2. Refletir sobre o desenvolvimento do yoga e a relação com a meditação. Então, vamos seguindo. A meditação nos Yoga Sutras de Patanjali. O livro é um clássico escrito aproximadamente no século II a.C., dividido em 4 capítulos. Aqui já entrando no primeiro capítulo, o primeiro intitulado Samadhi, explica que é possível recolher as atividades da mente, as vrittis, por meio da prática de disciplina e desapego. Então vocês vejam, né, pessoal? O yoga já vem desde lá das Upanishads, como a gente viu na aula passada. Então, o próprio Patanjali, ele não diz assim, eu vou dizer o que eu inventei agora sobre o yoga. Ele não diz isso. Ele vai compilar aquilo que já existe. Então, você pense assim, que o yoga já era uma coisa milenar nessa época. Então, já existiam muitas expressões do yoga, né, na cultura indiana. A gente poderia comparar como assim, no Brasil a gente tem o samba. Mas a gente tem muitas expressões do samba. Nós temos o samba de raiz, o samba das escolas de samba, o pagode, o samba rock de Jorge Benjor e por aí vai, né? Nós temos muitas formas de samba. Mas o que está na essência? O que todas essas formas de samba têm em comum? Né? Para fazer um samba, o que é a essência? Então é o que o Patanjali está fazendo lá com o yoga, né? O que está na essência? Esse texto ele vai ser um clássico até os dias de hoje, né? E ele, digamos assim, na sociedade indiana nós temos os darshanas. Darshana é uma visão de mundo. Então as autoridades máximas na Índia são os brahmanes, né? Então eles que dizem o que é válido e o que não é válido. Então, os darshanas é o que é reconhecido como válido. E graças ao texto do Yoga Sutra de Patanjali, o yoga passa a ser um darshana, ele passa a ser uma visão, uma das 6 visões de mundo clássicas da Índia. Na história do yoga, vai chegar uma época depois, lá na era medieval, depois do ano 1000 depois de Cristo, o yoga ele vai passar muitas vezes a ser visto como algo menor, como algo a ser escorraçado, a ser excluído da sociedade, principalmente depois que começa a colonização, a invasão e dominação inglesa. Então, como os yogis não são alguém que você pode dominar, né? Eles estão à margem da sociedade, eles não vivem, estão lá nas montanhas, eles estão lá nas florestas, e ao mesmo tempo eles exercem influência sobre a sociedade. É muito difícil para os ingleses exercer domínio sobre os yogis. Então, aquilo que você não consegue dominar, o que você faz? Você descaracteriza, você exclui, você coloca aquilo como algo ruim, como algo menor, né? Então, isso acontece lá na história. Mas depois, né, a gente volta, a gente tem um retorno aí com muito trabalho, muita luta dos indianos, dos yogis, e aquilo volta a ser algo reconhecido como importante, algo que é clássico, que sempre teve na história, e
Hoje, né, no Ocidente, a gente recebe o yoga em grandes estúdios, em grandes personalidades, né, como a gente tem o Dia Internacional do Yoga, nós temos o reconhecimento internacional como patrimônio imaterial da humanidade. Então, toda essa história é muito atribulada e o texto do Yoga Sutra ele tem um papel central em toda essa história, em toda a concepção de yoga, de meditação que o mundo tem hoje. Aqui o que a gente pode dizer sobre esse capítulo inicial, com essa passagem, a gente poderia analisar essa palavra de vritti. Vritti é uma palavra que pode ser traduzida como redemoinho. Então, é uma coisa, uma espiral, né? Mas também pode ser traduzido como movimento, flutuação da nossa consciência. Falando assim pode parecer complexo, mas todos nós sabemos muito bem o que são vrittis. Vrittis é assim, você está olhando essa aula, mas está pensando em outra coisa, né? Um pensamento que leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento, que leva a um grande panorama, que traz emoções, que traz impulsos, desejos, então aquilo vai se desenrolando, assim. Então nós temos isso, nós pegamos o celular, né, aquilo começa a pipocar vrites ali, pipocar agitação interna, pensamentos, né, distrações. Então, o contrário da concentração são as vrites. Seguindo. O primeiro capítulo explica que cultivando a calma na mente, manifesta-se a forma autêntica, Svarupa, de nosso ser, a partir da qual brota o conhecimento intuitivo, Sampragnata, que é justamente o hábito mental que irá transformar a consciência, substituindo gradualmente os movimentos da consciência. Então, pessoal, Svarupa, né, forma autêntica, o que seria isso? É a mesma coisa que o Atman, o Purusha, o Buda, vocês vão ver posteriormente no budismo, tem essa forma autêntica, a essência do ser. O que para a gente definir como o Atman, a forma autêntica, ela é algo que não tem como definir com palavras, né? Como a gente viu na aula anterior, se tivesse como acessar isso com o raciocínio, a gente falava aqui e estava tudo resolvido, não precisava meditação, não precisava yoga. Então não tem como descrever, né? Então a gente vai fazer o contrário, vamos descrever o que não é a forma autêntica. Então, por exemplo, você, o seu nome, o seu número do CPF, o emprego que você tem hoje, a sua posição familiar, pode dizer assim, né? Hoje eu sou filho, eu trabalho sou professor, meu número do CPF é tal e eu moro em tal endereço. Então, tudo isso a gente diz assim, eu sou esse, né? Eu sou esse que mora ali, que fala português, que trabalha com isso, que é casado com aquela pessoa e é filho daquela outra. Então, tudo isso não é o que é a essência do nosso ser. Tudo isso é passageiro, é impermanente, é construído. Você vê assim, quando você dorme e sonha. Pode ser que lá no seu sonho você não tenha o nome, você não tenha esse corpo, você não tem seu endereço, não tem seu CPF. Mas o que tem lá no sonho? Tem uma consciência, né? Tem uma presença, tem o espaço, né? Você está lá no sonho, mas você começa a correr dentro do espaço. Que espaço é esse? É o espaço da verdadeira natureza, Svarupa. Então, através da calma, a gente vai compreender o que é a nossa verdadeira natureza, que mesmo está além do corpo, está além da identidade, além dos nossos papéis sociais. A partir dessa experiência da nossa verdadeira natureza, vem o conhecimento intuitivo, Sampragnata, ou seja, é um conhecimento, uma sabedoria, que ela não é baseada na experiência material da vida, mas é baseada na verdadeira natureza nossa. Então,
E essa sabedoria, ela vai começar a transformar nossa consciência, ela vai substituir toda essa agitação mental, essas vritis, né? Então você veja, você está aqui, a gente está aqui no nosso dia, e a gente pensa muitas coisas, a gente tem desejos, a gente se preocupa, tudo isso está relacionado com a nossa identidade, né? Com a nossa identidade que ela é falsa, digamos assim, na visão do yoga, né? Ela não é algo durável, não é algo, aquilo depois da morte some, né? Então, todos esses nossos pensamentos, essa agitação, essa ansiedade, esses problemas que a gente sofre tanto hoje em dia, eles estão associados com a nossa identidade passageira. Mas quando a gente vai praticando a calma, né, você pratica a calma, é meditar. Então, dentro da calma, o que que surge ali dentro, né? Você já às vezes nem lembra do seu nome, os seus desejos, as suas preocupações. Você vai ficando calma, que vai diluindo na essência do ser. Quando desaparecem as preocupações, o que que sobra ali dentro, né? Sobra uma sensação de ser, uma sensação de união com o todo, uma consciência oceânica, né? A gente não se sente separado de todo o nosso passado, de todo o nosso futuro, não se sente separado dos outros, né? Se eu estou meditando e eu penso em alguém, eu me sinto conectado com essa pessoa, seja por emoções positivas ou negativas, aquilo parece muito próximo. Então tem uma conexão com o todo, né? Então aquilo é uma certeza, uma coisa assim. Então, essa sabedoria, essa consciência, ela vai tomando o lugar de toda aquela agitação, de toda aquela preocupação que a gente tem no nosso dia a dia. Então, mais ou menos isso que começa a ser explicado no primeiro capítulo do Yoga Sutra de Patanjali. Você veja que filosofia sofisticada, né, numa época tão distante, 2.500 anos atrás. O texto explica que a transformação da consciência é a gradual. Aqui eu já estou. Vamos lá. O texto explica que a transformação da consciência é a gradual substituição dos estados de consciência marcados por atividades mentais pelos estados de consciência de supressão das atividades mentais, Nirodha. A diferença é Sarvatata, que atende a tudo, e Ekagrata, unifocada. Aqui, transformação da consciência, a gente pode dizer assim, a iluminação. O objetivo mais elevado da meditação, né, é o quê? É substituir toda a atividade mental pela supressão da atividade mental. Então, ele vai dizer assim, a diferença é Sarvatata. Sarvatata é assim, o gato passou aqui, eu olho pro gato. Ah, quero mexer no gato. Aí eu sinto um cheiro de comida, me dá fome. Eu lembro de alguma coisa, aí eu já me levanto para olhar no calendário. Então isso atende a tudo, né? Tudo que surge na minha consciência eu vou atendendo. Eu vou minha energia, minha emoção, né? Eu sinto aquilo, eu preciso, sinto uma urgência, eu sinto uma aversão, eu digo, não, isso de novo, não. Né? Então eu vou atendendo a tudo. E Ekagrata não, é unifocado, né? Eu coloco só uma coisa na minha concentração e eu fico só com aquilo. Se o gato passar, se o telefone tocar, se eu sentir um cheiro, eu não tô nem aí, né? Eu continuo concentrado, unifocado. Então, agora uma citação direta lá do texto do Patanjali. A transformação de integração, o samadhi, a iluminação, o ponto mais alto que se pode chegar com a meditação, né? Então, como é que é isso? Como é que é esse estado mental? Ele diz assim: essa transformação é a ascensão do unidirecionamento, ekagrata, e é a eliminação do multidirecionamento da consciência. Então, exatamente isso que a gente estava descrevendo está escrito lá no texto. Então, não é uma coisa tão mística,
tão mirabolante, né? É isso, é permanecer concentrado, né? Dito de outra forma, o samadhi é a transformação da mente dispersa em uma mente focada. Então aqui, depois dessa explicação, dessa introdução, eu trago as primeiras 3 linhas do texto do Patanjali, que antes dessa explicação poderia ser uma coisa menos claro. Agora, se a gente ler, depois dessa explicação, vai ficar claro o que o texto quer dizer. Ele diz assim: eis os postulados mais elevados do yoga. Então, isso não é uma criação do Patanjali, ele está dizendo do yoga, né? Isso já existe. O yoga é o recolhimento das atividades da mente. Então, aquele que vê se manifesta em sua natureza autêntica. O primeiro capítulo do livro vai girar em torno disso, vai explicar depois quais são essas atividades da mente, né? Ele vai dizer é o sono, é o raciocínio, é a memória, é a imaginação, né? É a consciência dos objetos, né? Os conceitos. Então essas são as atividades que a gente precisa recolher, parar, né? E aí, quando a gente se concentra, vai surgir então a nossa manifestação autêntica. O segundo capítulo, nós vamos olhar uma parte agora nesse primeiro momento da nossa aula, e a segunda parte nós vamos ver no segundo momento da aula. Então vamos ver aqui. O segundo capítulo do livro, intitulado Sadhana, expressa os meios para remover as perturbações da mente na forma de um caminho de 8 passos. Então, tá certo, né? No primeiro capítulo, o Patanjali disse, olha, o postulado mais elevado do yoga é acalmar sua consciência e mantê-la concentrada. Agora, como que você vai fazer isso? Não é tão simples, né? Então, ele vai dizer assim, vamos dividir em 8 passos. E o que a gente vai olhar agora são os 2 primeiros, Yama e Niyama. Yama e Niyama, eles vão falar sobre a nossa conduta na vida cotidiana. Então, ele vai dizer, olha, pessoal, não vai dizer isso, né? Mas a gente pode interpretar dessa forma. Vai dizer, olha pessoal, não vai dar para você atingir o Atma, cultivar uma meditação que realmente vai te transformar, se você anda por aí fazendo bagunça, né? Se você rouba, se você discute, briga, se você, né, não tem uma moralidade. Aí o que acontece? Você vai tentar meditar e você vai olhar assim, eu queria meditar, mas é que agora eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho outras coisas com que me preocupar e não estou achando que tenho muito tempo para ficar aí parado, sentado, né? A pessoa, se ela age mal com os outros, ela senta para meditar e aí fica vindo assim, ó, aquela fica repetindo, mas aí ele me disse, olha que coisas horríveis que ele me disse, como ele pôde, mas aí também eu também fui ruim, olha o que eu falei em resposta, né? A pessoa fica revivendo aqueles conflitos. Eu devia ter dito isso, como eu pude ser tão besta, eu devia ter dado a resposta na cara dele, né? A gente fica assim, então, se a pessoa não tem uma conduta harmônica na sua vida, ela não consegue fazer meditação. Aquilo surge como perturbação dentro da sua prática. Então está escrito assim: Yama, ou refriamentos. Lembra que o Deus que o Nachikitas encontra lá na Upanishad é o Yama, né? Então o Yama é um refreamento. A morte, ela é isso, né? Ela corta, ela trava, ela refreia, controla, né? Então Yamas são refreamentos, controles, coisas que não se deve fazer. E eles são divididos em 5 princípios éticos para a harmonia com os outros. Então, Yama quer dizer nossa conduta com os outros. Então vai dizer assim, ó, número 1, não ferir. Lá no Yoga Sutra tem uma passagem que diz assim, né, no segundo capítulo. Se cultivando a não agressividade, né, o hábito de não ferir, a hostilidade desaparece da sua vida. Então, se você não fere, também ninguém vai te ferir. Segundo, não roubar. Então, ele diz assim, lá no texto diz assim, quando você não rouba,
tudo aquilo que é precioso vai se aproximar de você. Número 3, não mentir. No texto está escrito assim: quando você não mente, você tem certeza quanto ao resultado das suas ações. Então a vida ela fica mais. Você começa fazendo essas coisas, você começa a gerar uma tranquilidade interna, né? Eu não feri ninguém, eu não roubei ninguém, e eu tenho certeza, eu não minto, então eu tenho certeza que as coisas vão ir assim. Então a pessoa ela começa, eu tenho tempo agora para meditar, posso ficar aqui tranquilo. Número 4, moralidade. Moralidade lá nos textos é brahmacharya, que a gente falou na aula passada, né? Brahmacharya é ter a mente elevada, é ver tudo como manifestação divina, e isso envolve castidade também. Então ele diz assim, olha, tendo castidade e olhando tudo como expressão divina, você vai despertar um grande vigor e vitalidade. Então a pessoa se diz que quando a gente não vê as coisas como divinas, a gente olha assim e aí sente desejo por alguém. Ou olha um carro, quero comprar esse carro, quero comprar essa roupa, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Começa a desenvolver desejo e impulso sobre as coisas. Então isso é como se a nossa energia ela se derrama para fora. Então o que acontece quando a gente está apaixonado, quando a gente tem desejos que nos dominam? A gente é como fica refém, né? A gente fica vulnerável, as coisas elas sugam nossa energia. Do contrário, quando a gente pratica brahmacharya, pratica essa moralidade, a gente tem vigor e tem vitalidade dentro de nós, né? Para fazer nossa meditação, a gente tem essa força interna. E número 5, simplicidade, que a palavra lá no sânscrito é aparigraha. Então diz assim, quando você pratica a simplicidade, você vai ter clareza sobre qual é o motivo pelo qual você nasceu nessa vida. Por que você está aqui? Qual é o sentido da sua vida? Então, cultivando uma vida simples, você vai ter certeza sobre esse motivo de você estar aqui agora. Do contrário, a pessoa fica, né? Não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu trabalho com isso, se eu medito, se eu vou fazer outra coisa. Né? Então, na cosmovisão do yoga, incorrer nesses maus hábitos não implica em castigo divino, não são pecados, né? Mas no desperdício da energia vital e na produção de sofrimento para si e para os outros. E o segundo passo desse caminho de 8 passos que o Patanjali descreve para a gente conseguir fazer nosso yoga, nossa meditação, o segundo passo são aqueles princípios de harmonia consigo mesmo. Enquanto os yamas são a harmonia com os outros, esses são as harmonias consigo mesmo. Então, as coisas que a gente deve fazer. Então, os 5 princípios para a harmonia consigo mesmo. Número 1, a pureza. A pureza é a limpeza da mente, da energia e do corpo. Então, tá desde não pensar mal sobre os outros, não ver ninguém como seu inimigo e também os hábitos que a gente cultiva e também o próprio corpo, né? Limpar o corpo, limpar o ambiente à nossa volta e até mesmo os alimentos que a gente consome, eles vão falar de pureza. Então, no texto do Patanjali, ele escreve assim, ó, praticando a pureza, surge o desinteresse pelas distrações. Então, é isso. Número 2, o contentamento sem bases externas. Santosha. Contentamento sem bases externas é assim, é quase como se a gente dissesse uma gratidão pela vida, né? Você respira e vê que é bom respirar. Expira, vê que é bom respirar. Não importa se não deu certo os meus planos para hoje, se eu fui assaltado, se não tem a comida que eu queria, alguma coisa assim, né? Eu me sinto grato por ter essa oportunidade de estar aqui nesse planeta, de ter essa vida que é misteriosa. Não sei como eu vim parar aqui, não sei do que se trata, mas
eu agradeço por estar aqui. Então é um contentamento que e vem antes da, da noção de que se as coisas estão dando certo para mim ou não. Eu já tenho um contentamento de base. Né? Aí o texto diz assim: praticando esse contentamento, você tem uma insuperável fonte de alegria. Número 3, esforço. Esforço, etapas. Aquilo que a gente estudou lá na segunda aula. Né? Sacrifício, esforço. Então, ele diz assim, olha, praticando tapas a gente queima as impurezas e desenvolve força de vontade. Assim alcança a perfeição do corpo e dos domínios sobre os sentidos. Então, a gente lembra daquela figura daquele praticante de tapas com os braços atrofiados, né? Certo, ali é uma cultura antes do yoga. No yoga não vai ter práticas de mortificação como essa, mas ela mostra como tem o domínio dos sentidos, né? Os impulsos do corpo não são nada diante da minha força de vontade. Então isso é necessário para quem quer praticar o yoga, um mínimo de tapas. Do contrário, a gente fica com preguiça e não faz meditação. Svadhyaya, número 4, o estudo de si. Estudo de si é a própria meditação, né? Essa busca por entender qual é a verdadeira natureza do ser, qual é o sentido da vida. Então ele diz assim, olha, praticando isso, você tem união com a deidade. A deidade é o quê? A deidade é assim, a compaixão, a generosidade, a beleza. Então, quando a gente estuda a nossa essência verdadeira, a gente consegue agir com essas qualidades divinas. E por último é fé. Fé na divindade, né? Com fé a gente vai desenvolver, segundo o texto, a perfeição do samadhi, a perfeição da meditação. Então, aqui a gente conclui essa primeira parte da aula e vamos para a segunda parte dessa aula. Agora, na segunda parte da nossa terceira aula, vamos ver a continuação do segundo capítulo e também o terceiro e o quarto, concluindo o livro Yoga Sutra de Patanjali. Então, o Patanjali, ele apresenta, né, no primeiro capítulo, ele apresentou assim, o que é a meditação, o que é o yoga. No segundo capítulo, ele está apresentando assim, olha, tem um caminho de 8 passos para você chegar lá, né, na iluminação, no objetivo mais elevado da meditação. Então a gente descreveu os dois primeiros passos, Yama e Niyama, que dizem a respeito a harmonia da nossa conduta com os outros e com a gente. E o terceiro passo é a asana. A asana são aquelas posturas psicofísicas. Então a gente vê, né? Falou em yoga, a gente imagina uma pessoa praticando essas posturas. Então ele vai dizer, olha, as posturas elas são só uma parte do caminho, elas são importantes, mas elas são só uma parte. Sentar em lótus, né? É bom. Como é que a gente vai meditar se não consegue sentar em lótus? Não consegue ficar sentado e parado em silêncio. O corpo reclama, o corpo dói. Então toda essa sequência de posturas elas vão curar as nossas dores da coluna, vão curar nossos órgãos, vão alinhar nossa energia, permitindo que a gente possa fazer uma boa meditação. Número 4. Pranayama. Prana é energia vital. Então é um conceito que não tem muito aqui no Ocidente. Isso ainda é uma coisa que está chegando, né? No Oriente a gente vê isso bem claro, tanto na tradição chinesa como na tradição indiana e outras. A gente vê até na medicina, né? Na medicina da Ayurveda, da Índia, a medicina chinesa com a acupuntura e várias outras práticas que lidam diretamente com a energia. Então o pranayama é isso, é mexer com a energia, né? Mas tem a ver com o exercício de respiração também. A gente vai controlar a energia interna pela respiração. Então você pode ver assim, né? Quando a pessoa está com medo, como que ela respira, né? Pode ser que ela respire assim. Quando a pessoa está com
depressão, né? A pessoa quase para de respirar, a pessoa fica mole, ela fica... Às vezes o corpo, né, dá um suspiro, assim, porque a pessoa quase para de respirar. Então, que energia é essa que a pessoa tá, né? Uma energia para baixo, assim, né? Então, quando praticar o pranayama, praticar as meditações, isso vai mexer com a nossa energia. Então, são exercícios de controle da respiração que na visão indiana movimenta o prana, a energia vital. Número 5. Pratyahara. Pratyahara, que se pode traduzir como abstração dos sentidos ou interiorização. É a habilidade de prestar atenção em si mesmo sem distração. Então, se a gente vai meditar, né, pode ser que a gente comece a nossa meditação, aí começa a vir, né? Ah, mas você esqueceu a panela no fogo. Ah, então não vai ter como, eu vou ter que parar agora, me levantar e vou ter que ir lá ver essa panela. Então a gente tem várias panelas no fogo, digamos assim. A gente tem o calendário, a nossa agenda, o relógio nos dizendo as horas e o que a gente tem que fazer em cada hora, as pessoas que convivem com a gente. Se a pessoa passou e nos olhou meio assim, a gente já fica, ai meu coração, o que houve, né? O que eu fiz? Eu tenho que ir lá pedir desculpa. Então a gente sentou para meditar, mas de repente a gente já está distraído com um monte de coisas, né? Então é preciso desenvolver o pratyahara, a habilidade de olhar para dentro e não se distrair com o que está acontecendo em volta. Então a gente vai ver recomendações assim, né? Pratique meditação no lugar isolado. Depois pratique meditação no meio do centro da cidade, no mercado da cidade, no meio da confusão, né? Para treinar um pratyahara firme. Depois, número 6 vem dharana. Dharana da raiz der, conservar fechado. Então, é a concentração da mente. Pode ser traduzido como ato de manter, suportar, aguentar mediante esforço, reter boa memória, exercitar a concentração, entendimento, intelecto, firmeza, fixidez, retidão. Então, dharana é assim, eu tenho pratyahara, eu sei olhar para dentro de mim, mas também eu consigo me manter, eu tenho concentração, né? Eu fico ali o tempo que eu quiser. E quando os impulsos começam a chamar, o desejo começa a chamar, eu tenho essa firmeza de ficar concentrado. Esse é o Dharana. Número 7. Dhyana. Dhyana é traduzido por meditação. No texto de Patanjali, é definida assim: Dhyana é a continuidade da atenção em um único objeto com convicção. É um pouco parecido com Dharana, mas a Dhyana já vai, como a gente viu lá na primeira aula, já vai ter as meditações, né? Então você tem as instruções, você se concentre na sua respiração. Então tem um objeto ali, né? Tem um objeto para se concentrar. Você se concentre em uma oração, né? Que você seja feliz, que você entenda as causas da felicidade, que você entenda o sofrimento, entenda as causas do sofrimento, se liberte. Por aí vai. Então, Dhyana é a meditação. E o Samadhi. Samadhi é o termo que designa o estado mais elevado que se obtém pela meditação. Digamos assim, a iluminação. O dicionário de sânscrito em inglês Monier Williams define o Samadhi assim: união, unificação, ligação ou combinação, realização, conclusão, completude, harmonização, concordância, intensa absorção ou espécie de transe, concentração dos pensamentos, profunda ou abstrata meditação. Então esse é o oitavo passo. Ele é um passo do caminho porque, como a gente viu, né, lá na Katha Upanishad, se não tiver vigilante, não continuar cultivando esse estado, ele se perde, o yoga se perde.
Então a gente precisa meditar e chegar a meditação. Não adianta eu sentar para meditar e de repente eu me distraio e sai fora. Eu preciso chegar até o samadhi, eu preciso sentir unido com o todo, tranquilo, né, completo, harmônico, né, concentrado, em profunda meditação. Preciso experimentar esse lugar livre das vritis, livre das distrações, da agitação, da ansiedade. Preciso de ter esse mergulho interno para cultivar o yoga. Então a gente fica os oito passos do yoga. Não é assim, pronto, já fiz yama, já fiz niyama, agora só falta 6, né? Cheguei no samadhi, agora acabou, completei, fechei aqui. Não é assim, né? Aquilo ali é para a vida inteira, você vai estar todos os dias tem que olhar sua conduta, todos os dias tem que fazer posturas de yoga, todos os dias tem que meditar, tem que chegar até o samadhi e no outro dia de novo, e a gente vai refinando e cultivando e entendendo cada vez mais profundo, né, ensinando para os outros e rodando esses ensinamentos, né, fazendo girar essa roda de ensinamentos e de experiências, né, internas, que é o mais importante. Então aqui eu coloquei um quadro sistematizando os 8 passos do yoga e dando mais ou menos uma visão sobre eles, né? Então, Yama e Niyama são nossos princípios morais e éticos. Asana e Pranayama são aplicações mentais associadas ao corpo. E o Pratyahara, Dharana e Dhyana e Samadhi, né? Eles estão... Esqueci de colocar o Samadhi aqui. Eles são vistos como samyama, né? Ou a meditação. Então, eles são a síntese da meditação. Agora, o capítulo 3. O capítulo que fala sobre os resultados da prática, né? Chama Vibhuti-pada. É o terceiro. Então, essa palavra Vibhuti-pada ele quer dizer os resultados da prática. Ele vai falar sobre vários resultados miraculosos, né? Como assim conhecer o pensamento dos outros, conhecer as vidas passadas, coisas assim. Mas a gente pode tirar essa explicação mais realista. Então, assim, começa com a definição do Samyama. Então, esse capítulo ele começa a descrever de novo, né, mais profundamente, os últimos passos da meditação, que é Dharana, Dhyana e Samadhi, e vai aprofundar mais essa compreensão, né? Então, concentração, meditação e unidade. Os resultados que se obtêm pela transformação da mente através da meditação são a sabedoria, saúde e liberdade inigualável. Sabedoria, né, é aquela cura que hoje em dia a gente busca na farmácia, uma cura para nossa ansiedade, uma cura para nossa tristeza, para nossa baixa energia, depressão, ou então para aquela pessoa, nossos filhos que estão agitados e estão hiperativos e não se concentram. Então, essa sabedoria, ela não está numa pílula, né? A visão do yoga, ela está dentro de nós, né? Através da meditação, da unidade, da compreensão correta, nós vamos encontrar essa sabedoria que explica o funcionamento da vida, o sentido da vida, o motivo pelo qual as coisas podem estar fora de harmonia e pela qual a gente restabelece a nossa saúde e encontra liberdade para então seguir o nosso caminho da melhor forma, né? Eu não quero mais comer tais tipos de comida. Encontra essa liberdade para conseguir realmente efetivar isso, né? Eu não quero mais ser rude, grosseiro com as pessoas. E aí encontrar essa sabedoria, essa liberdade para atingir isso. Eu não quero mais sofrer de ansiedade. Então, da mesma forma. E o quarto e último capítulo, Kaivalya Padaha.
descreve o isolamento na perfeita unidade. Então, Kaivalya é a perfeita unidade, que é o objetivo final do yoga. Aqui se vê mais detalhadamente os tipos de atividades da mente, as vrittis, consciência, percepção e julgamento. Então, é aquelas coisas que atrapalham a meditação, que são o oposto da meditação. E é apontada a direção para a única atividade da mente que realmente é libertadora, a forma correta de ver o mundo com desapego e discernimento. Então, tudo que é apego, né, se diz respeito à nossa identidade passageira, à nossa identidade falsa, ao nome, ao papel social, essas coisas que mudam constantemente com o tempo e que no fim morrem com o corpo. Mas com desapego, né, sabendo que esse corpo vai terminar, que essa experiência é passageira, e não se apegando a ela, apesar de ver ela como divina, maravilhosa, importante, correta, a gente tem desapego e tem esse discernimento, né, de entender a impermanência e entender onde repousa o verdadeiro valor das coisas. Então esse é o último capítulo do Yoga Sutra de Patanjali, esse clássico, que também é um livro que a gente nunca termina de ler. A gente nunca diz assim, pronto, eu já li esse livro. Não, a gente tem que ler todo ano, tem que ler de novo. Cada vez que a gente lê, a gente entende coisas que não entendia, entende mais profundo, então vai se transformando. A tradição mesmo é aprender a cantar o Yoga Sutra de Patanjali, né? São aqueles versos que rimam, então a pessoa vai aprendendo a cantar e a própria recitação do texto é uma forma de meditação, que a pessoa ela senta e canta, né? E cantando ela contempla de novo todos esse ensinamento. E olhando a vida assim, se resgata a natureza autêntica do nosso ser. Conclusão. Os ensinamentos sobre meditação que encontramos ao estudar os Yoga Sutras de Patanjali podem ser resumidos assim: com desapego e clareza mental, colocar em repouso o pensamento sobre as coisas e simplesmente contemplar a natureza do seu próprio ser. Isto é meditar. Não é bem propriamente uma instrução de meditação passo a passo, mas uma definição filosófica. Praticar, então você pode assim, eu fui num lugar e me ensinaram a meditar assim, você fecha os olhos, imagina uma luz que entra no seu coração, percorre o seu corpo. Pode ser, né? Pode ser que exista. Eu já aprendi a meditar assim com certos lugares. Então aí você olha, pode, será que lá no Yoga Sutra de Patanjali está de acordo essa meditação? Eu pratico isso com desapego, com clareza mental. Eu paro de pensar sobre as coisas da minha vida e eu fico simplesmente contemplando as coisas que são naturais em mim. Então, se sim, você está meditando de acordo com o Yoga Sutras de Patanjali. Praticar de forma concentrada, unidirecionada, né? Sem distrações e em unidade com o todo. Então, assim, não tem ansiedade ali dentro, não tem pressa para acabar, tá sentindo uno. Então, tá no tempo, é quase como se a pessoa mergulha no tempo da eternidade. Ela está se sentindo uno com todos os seres humanos que já nasceram, com o planeta, com o Sol, com o universo. Essa é a correta meditação, em Samadhi. E também, muito importante, né, frisado lá no início do texto, esta meditação não é possível para quem não desenvolver os yamas e niyamas, né, a disciplina, o esforço, o sacrifício, desapego, bondade, sabedoria, fé e diligência. Por isso, o caminho do yoga começa pela conduta, yamas e niyamas. Então, a gente chega nas referências bibliográficas e terminamos mais uma aula. E na próxima aula, nós começaremos a estudar sobre a meditação na tradição do budismo. Fiquem bem e até a próxima, pessoal!